Boa tarde a todos, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Como adoramos dizer, um abraço muito fraterno a todos vocês. Sintam-se em casa. Estamos dando continuidade às nossas atividades da quinta-feira, quintas festivas, ainda mais com a presença do Tato, fazendo com que a gente possa imaginar um tema sempre envolvente, de muito carinho, de muita elucidação, que é o que o Tato sempre traz para a gente. Querido. Boa tarde, meus irmãos, e boa tarde, minhas irmãs também. Que gostoso estar aqui 2 vezes esse mês, né, professor? Que bacana. Eu pedi 3, fui negado, mas tudo bem. Brincadeira. Hoje uma amiga mandou, por engano, se eu liguei para você, foi por engano. Eu falei, eu sei, é porque você não tem nada para falar para mim mesmo, você não gosta de mim. Inclusive a Van está aqui. Mas é uma brincadeira, um carinho tão enorme que recebo ao estar aqui. Agradeço de coração a todos vocês que vêm ouvir a palavra e realmente procuro sempre trazer algo que possa ser aplicado rápido em nossas vidas. A gente sai daqui já querendo mudar, querendo se transformar. Uma vez me tocou muito quando John Harley esteve aqui falando sobre a vida do Chico, e ele falou que quando ele estava próximo ao Chico, ele se sentia muito diferente, com vontade de melhorar, de mudar. Mas quando saía da presença do Chico, começava a passar os dias, ele ia voltando ao que ele era. Então sempre essa vontade de fazer alguma coisa que estimule a gente a tomar novas atitudes e novos pensamentos. E essa palestra de hoje me chama muita atenção, como alguma das coisas que a doutrina ensinou-me, que a gente deve pensar diferente em relação a algumas coisas. Algumas coisas para mim tinham um conceito e passaram a ter outro conceito quando a doutrina passou a ser parte integrante da minha vida, do meu estudo. E é isso que busco hoje trazer a vocês. Allan Kardec disse na Revista Espírita que todo ser humano busca algo que tem uma finalidade maior lá no futuro, que é a felicidade, mas buscamos algo às vezes diferentes em lugares, em vontades, né? E 4 coisas ele menciona são prioridades muito próximas que nós temos. Uma delas é saúde. Todos nós buscamos saúde, todo mundo quer isso. Outra é alegria. É como se fizéssemos uma enquete. O que você quer da sua vida para agora? Quero saúde, ele diz, quero alegria, quero paz. Ou ele diz virtudes, no sentido, quero melhorar, quero conseguir ser mais habilidoso nisso. E ele vai concluir, e o assunto é sobre o trabalho, ele vai dizer, todas essas 4 grandes vontades só se consegue com o trabalho. Nada na nossa vida vem de graça. Por mais de graça que você pensa que alguém veio, o passe de ônibus é de graça. Não, tem alguém trabalhando para poder ser de graça. A sua mãe lhe deu uma casa que foi de graça. Para você, aparentemente, mas ela ou alguém trabalhou muito para construir, que hoje você possa usufruir. Nada na vida é de graça. Eu tenho um tio, é o meu tio Evaldo, que me ensinou ortodontia, que me ensinou grandes valores morais e profissionais, junto com o meu pai. E ele dizia uma frase que era muito interessante. Ele falava assim, filho, fazer as coisas dá trabalho, fazer as coisas é difícil, fazer as coisas é duro, ele dizia. O que ele quer dizer? Que realmente qualquer coisa que vai se fazer na vida exige de nós muita dedicação. E ele dizia isso pelo capricho e carinho com que ele tinha aos seus pacientes, ao seu trabalho, qualquer que seja esse. Ele é um homem muito habilidoso, ortodontista, mas também muito habilidoso em consertar coisas que estragavam. Quando as pessoas diziam não tem mais conserto, ele conseguia fazer. Mas ele também dizia, dá muito trabalho fazer as coisas. E quem vive numa casa sabe o quanto é trabalhoso mesmo. Se vocês pararem para pensar, fazer uma comida dá um trabalho danado. Muitas vezes prazeroso, não precisa dizer que é ruim. Mas o trabalho em si exige, por exemplo, você vai fazer um bolo, quebrar o ovo, bater aquilo, fazer, levar no forno na hora certa, tira, tem que ficar no tempo, fica envolvido aquilo para oferecer um trabalho bonito, um trabalho saboroso.
Viver exige muito trabalho da gente, e me parece que isso tem um propósito muito grande para nós. Deus não faria nada em vão, não faz nada em vão. Então, ao nos oferecer uma vida trabalhosa quanto a vida de estar encarnado, é porque Ele entende que a gente precisa saber que espiritualmente devemos nos dedicar ao trabalho. Trabalho esse que a minha ideia era trabalho remunerado, trabalho que ganha dinheiro, assalariado, ou alguma coisa que eu pudesse fazer rotineiramente como aquilo que vai me sustentar. Não, não é isso. Trabalho na definição da doutrina não é isso. Nós vamos entender bem. Vejam como isso pode ser verdade. Se lei do trabalho, a segunda lei apresentada por Allan Kardec, é lei de Deus, não temos como fugir dela. E vejam se vocês não concordam, veja como o corpo físico dá trabalho. Só o fato de você nascer como criança, já temos que chorar. Por quê? Tem que avisar que está com fome, que está com cólica, que está com vontade disso ou daquilo, está com frio, está com calor. Já dá muito trabalho, exige muito esforço. A gente tem que comer todo dia, nos alimentar, a gente tem que dormir, a gente tem que se proteger, a gente tem que se cuidar, se agasalhar, passar não muito frio, passar não muito calor. Estar encarnado exige demais de todos nós. Esta é a lei do trabalho. Temos que cortar cabelo, temos que cortar unha, temos que tomar banho. E não toma banho para ver o que acontece. Fica 2 dias sem tomar, 3 então. E o bom é que o trabalho, Deus quer que seja rotineiramente. Ele não quer que a gente faça assim, por exemplo. Bom, 30 dias tem um mês. Eu vou tomar 30 banhos hoje e estou de banho tomado o mês inteiro. Não funciona. Não dá para comer tudo num dia só e ficar 30 dias ganhando tempo sem parar para comer. Deus não quer assim. E quando Ele não quer, Ele não quer. Ele faz uma lei que a gente tem que se adequar a ela. Banho é todo dia. Comer é todo dia, na hora certa. Para que a gente tenha sempre esse exercício. E não é dar o trabalho só de fazer, dá trabalho de lavar depois. E é muito bonito entender que esse trabalho é sagrado. É bem-vindo, é para nos modificar para sermos melhores. Algumas frases eu coletei para a gente entender como é importante a ideia de que grandes trabalhadores da humanidade, considerados os gênios, não conseguiram expor sua genialidade sem dedicação ao trabalho. Um dos maiores gênios a que se tem notícia é Thomas Alva Edison, pela quantidade de criações que ele teve. Se vocês não sabem, foi ele que criou a lâmpada, foi ele que criou o microfone, a bateria do automóvel, a embalagem a vácuo, o telégrafo, o mimeógrafo. Quem tem mais de 20, acho que sabe o que é mimeógrafo, né, professor? Quem tem menos... a minha mãe, que dava aula no Plínio Ferraz, e eu ia com ela à tarde, eu estudava de manhã, ela deixava eu passar, era um cheirinho de álcool gostoso, né? Você ia rodando devagarinho, e quanto mais devagar, ia saindo uma impressão lá. Hoje a tecnologia está tão boa, você passa uma luz assim, já sai uma cópia, um scanner, alguma coisa. Mas o mimeógrafo foi criado por este homem, Thomas Alva Edison, que falou uma frase muito bonita para a gente. O gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, 1% ele tem a ideia. Quem sabe se eu inventasse um negócio... mas o que você acha que vai fazer para inventar? Agora eu vou pesquisar, vou trabalhar, vou me dedicar. Einstein, que foi outro gênio indiscutível, também falou uma coisa muito interessante. Parecida, em todo gênio, há 5% de inspiração e 95% de transpiração. Talvez até inspirando-se na frase de Thomas Alva Edison, que mencionou anterior a Einstein. Mas a maior frase para mim, que é imortalizada, é a frase de Jesus sobre o trabalho. Meu Pai, Deus, meu Pai, trabalha até agora e eu trabalho também. Ele falou isso em João, no capítulo 5, versículo 17. Ou seja, já começa a nos dar uma ideia, é o seguinte: quem falou que você vai para um paraíso ficar lá ocioso? Quem te deu a ideia que você vai para um lugar, vai só pegar frutas no pé maravilhosas, goiabas que não tem bicho, gramas que não crescem, que não precisam cortar, ventos sempre agradáveis que não precisa se agasalhar? De onde você tirou essa ideia? Porque Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
E ele tem um nível hierárquico que nós não temos conhecimento de algo superior. Mas ele diz, eu estou trabalhando até agora, me dedicando a uma causa muito importante. Vejam como nos passam uma ideia equivocada do trabalho. E por isso nós temos aquela ideia de chegar à segunda-feira e receber no WhatsApp assim, eu odeio segunda-feira. E põe a carinha do Garfield lá. Aí na sexta-feira, eu amo sexta-feira, agora a vida vai começar, falta tantos dias para sexta-feira. E você fica esperando a semana acabar para chegar a happy hour às sexta-feira às 18 horas. E fica depois esperando o fim de semana chegar e depois ele acaba e começa um ciclo vicioso. E você passa o mês esperando acabar e passa o ano esperando o ano acabar, a vida acabar e ela acabará. E você desperdiçou a oportunidade mais uma vez de estar encarnado e ser útil a alguém ou a uma causa maior. Veja que interessante essa ideia do trabalho como se Deus nos tivesse castigado. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Kardec, nós temos essa anotação seguinte, do Velho Testamento. Porém, ódio entre ti e tua mulher, entre tua descendência e a dela. Disse também a mulher, multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Nossa, Deus estava bravo. Deus estava bravo. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o teu domínio. Dessa parte eu gostei. Do marido. Brincadeira, não gostei não. Mas Deus está bravo, meu. Nossa, ele falou que as mulheres vão ter filhos com dores, porque nós fizemos alguma travessura. E tudo que você quiser, mulher, teu desejo vai te impulsionar, o teu marido, que você vai estar sob o domínio dele. Essa é a ideia que está escrita na Bíblia. Agora venha para nós, homem. Disse em seguida ao homem, por que ouviste a voz de tua mulher? Está vendo, a mulherada sempre vem atrapalhar, né? Mentira, brincando. Se não fosse a mulher no leme de uma casa, por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? Maldita seja a terra por tua causa. Só uma coisa, eu tenho um filho de 6 anos e a minha estupidez é tão grande ainda, mas insuficiente para me impedir de perceber que se eu não quiser que o Henrique brinque com um negócio, é melhor eu nem falar no assunto. Se eu não quiser que o Henrique vá mexer num brinquedo, eu não mostro o brinquedo para ele. Se eu não quiser dar antecipadamente um presente de aniversário para ele que eu já comprei, é melhor eu não mostrar, porque ele não resiste depois, ele fica atormentando para vamos pegar, vamos brincar, vamos. Então não toca no assunto. Mas será que Deus não percebe isso? Te põe numa floresta lá, um monte de árvore, vamos imaginar, né? Aí fala assim, vocês podem fazer qualquer coisa, mas aquela árvore lá não quero que vocês comam. O ser humano é curioso, é natural, mas você acha que, vamos lá, vamos experimentar o que é aquilo. Então, aparentemente aqui é uma contradição. Se você fala isso para uma criança, para um homem, para uma mulher, é lógico que vai nos estimular ainda mais, mas ele falou e puniu. Agora, não seria melhor, Senhor, não põe essa árvore aí não, põe em outro lugar, ou não fala dela, não dava para o Senhor pôr em outro lugar? Mas não, vamos em frente. Isso aqui nós não concordamos com essa coisa exatamente assim, né? Agora ele fala, então a terra será amaldiçoada por tua causa, homem, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde fostes tirado. Eu diria, abençoado o suor que me tira dessa situação de indolência, de ficar parado, preguiçoso no marasmo, e me aproxima mais e mais dos espíritos elevados, em dedicar-me a um trabalho muito bom. Então, se quisermos interpretar esse texto, para mim, dá a ideia clara, Deus ficou bravo com o homem e com a mulher, porque tomaram uma atitude que ele não queria que tomasse, e ele a castigou, colocando dor no parto. Eu diria, não tem perigo não, mulheres, a dor do parto é porque o nosso corpo está transformando uma dilatação ali, para sair uma criança, dói mesmo. Qualquer coisa que você force exageradamente um músculo, dói. Não é porque Deus ficou bravo, não. Se ele ficasse bravo a ponto de nos querer fazer sofrer, como diz o Chico Xavier, não deixaria inventarmos o analgésico, descobrirmos o antibiótico, o anti-inflamatório. E hoje em dia podemos ter filhos sem dor alguma e com grande segurança. Então não cola isso.
Porque se ele fez uma coisa, nós vamos lá e tiramos aquela coisa do castigo. Imagine que eu chegue na casa de alguém ou na sala de aula de um professor e ele repreendeu um aluno ou na casa dele. E eu falo, o que aconteceu? Ele bateu nos colegas, rasgou as provas. Pode sair do castigo. Eu desautorizaria, sim? Então Deus vai lá, cria uma regra que era para a mulher sentir dor, vem um homem e desautoriza Deus. Isso é um equívoco muito grande para nós todos. Então eu digo, a dor do parto é como uma dor de dente, é como uma dor no músculo, é para mostrar para a gente que é um momento delicado, importante, sério, até para a mulher ficar deitadinha mesmo, ter aquele momento perigoso, de certo modo, para ela e para o bebê. Mas não é para a gente sofrer porque tem que sofrer, porque Deus ficou bravo, não. Aliás, esse sentimento de braveza, de ignorância, estupidez, fragilidade, nós temos. E nós pintamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Não Ele que nos fez assim, viu? Agora, para o homem, colocar o trabalho como um castigo, então o que seria bom? Nós não fazermos nada? Ficarmos parados todos os dias, dedicando ao nada? Veja a definição que dá no dicionário de trabalho. Trabalho é toda atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Toda atividade remunerada, regular, né, ou assalariada. Uma vez eu recebi há pouco tempo no WhatsApp uma noticiazinha de uma repórter conversando sobre pessoas desaparecidas. E estava uma mulher lá, uma dona de casa, falando que o marido tinha sido desaparecido. Veja a ideia do trabalho que ela tinha. E a repórter falou assim, nossa, a senhora está aqui, o marido desapareceu, faz quantos dias? Faz 2 semanas. Mas como que ele... ele saiu de manhã para trabalhar, nunca voltou, não voltou mais. Poxa vida, qual é o nome dele? O seu Joaquim. E o que o seu Joaquim trabalhava com o quê? Ele era assaltante. Ele era... O WhatsApp era por isso, a graça era essa. Assaltante? Ele trabalhava com assalto. O sustento da casa entrava pelo dinheiro dos roubos dele. Trabalho, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, encaixa. O que eu estou fazendo aqui? Eu ganho? Não, então não é trabalho, segundo o dicionário. Mas veja o que a doutrina espírita diz, sublime doutrina espírita, na questão 675. Para a doutrina espírita, o que é o trabalho? O trabalho é toda ocupação útil. Pronto, já tira o assalto do questão de trabalho. Não é uma ocupação útil isso. Porque ser útil é ser bom, ajudar a humanidade, ajudar a sociedade, não ser um estorvo. Isso é ser útil. E roubar os outros não é ser útil. Mas vir fazer uma palestra numa quinta-feira à tarde, eu acredito, é ser útil, é ajudar. Mas não tem questão de dinheiro, não tem questão de dinheiro envolvida. O conhecimento nosso é todo explicado pela matéria. Tudo que você define passa pela matéria, não tem outro jeito. Trabalho, dor, crescimento, é tudo vontade, é tudo baseado no que a matéria diz para a gente. Mas trabalho para a doutrina espírita, como muitas outras coisas, não é só isso. Trabalho é qualquer atividade, qualquer ocupação útil. E se você se sente bem, se sente útil, você está trabalhando. Então, na minha opinião, eu estou trabalhando agora. Eu estou sendo útil a alguém, a algumas pessoas que gostam de ouvir esse assunto, que podem se encorajar. Aquelas pessoas que são os amarelinhos, que se vestem e vão nos hospitais com jaleco amarelo ajudar, aqueles palhacinhos do Projeto Sorrir, aquelas pessoas que buscam, mesmo depois de aposentado. Então, depois de aposentado, você não pode mais servir a ninguém? Claro que pode. Você pode servir antes de começar a trabalhar remunerado, durante o trabalho remunerado e depois. E o trabalho remunerado não deixa de ser um trabalho se for útil. Não é que não possa ganhar, claro que pode. E estando na matéria, precisamos do dinheiro, é óbvio. O Emmanuel nunca disse que o dinheiro é ruim. Ele disse que o dinheiro é uma carta coringa e que se transforma no que você quiser, tanto em merenda, quanto em livros escolares, quanto em pólvora. Você pode usar o dinheiro para o que você bem entender. Você ganha o dinheiro e ele se transforma no que você quiser. Por isso que o dinheiro é ótimo pagamento, porque você pega e usa ele para o que você quiser fazer. Mas vejamos bem a opinião do Emmanuel sobre trabalho, no livro Esperança. Quem persevera na preguiça, a preguiça que Emmanuel fala aqui, não é aquela preguiça de depois da janta, ou depois do almoço de domingo, você está meio deitadinho naquela cadeira do papai ali, fala, daqui a pouco eu vou lá lavar o carro, daqui a pouco eu vou
Não é essa preguiça. Você trabalhou a semana toda, você está em processo de alcalose, acabou de comer, é normal ficar meio quietinho. Veja os animais no pasto, eles comem, fica tudo meio recolhido. É natural isso aí, você não é um preguiçoso. Preguiçoso é aquele que empurra com a barriga o trabalho, fica pegando atestado de invalidez, fica tentando ser encostado pelo INSS. Isso que é o preguiçoso, que tem condição demais. Eu lembrei agora, o WhatsApp é uma coisa maravilhosa, né? Você recebe cada coisa. Tinha uma senhora, depois eu encaminho o professor, ele quiser encaminhar para você. A senhora viu? Ela está assim, essa é a Dona Maria, andando assim, ó, com uma dificuldade no pronto-socorro. Ela é encostada pelo INSS há 10 anos porque não pode caminhar. Mas ela não contava com a cura milagrosa do boi, não sei o quê. De repente entra uma vaca lá, meu, e a mulher vira de costas e dá no pinote, assim, corre mais do que o Usain Bolt. Você vê, olha que cura milagrosa, meu. Pô, é só aparecer um boi ali, e o legal é que não filma o que é. Você vê ela vindo, ela vira, vai para lá e de repente vem um boi atrás. Como é que aquele boi entrou lá que eu não sei. Mas quer dizer, não é essa preguiça que o Emmanuel está falando, tá bom? A preguiça de você querer ganhar sem ser útil. Ele diz, então, quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre as portas da própria alma à sombra da obsessão, em que fatalmente se arruinará. É aquela frase sintetizada em cabeça vazia, oficina do diabo. Realmente, você vê naqueles presídios, aquelas pessoas lá paradas, andando para lá e para cá, tramando bobeira. Essa cabeça deve só estar pensando em bobagem. Se tivesse uma ocupação útil, mesmo que obrigatória, já ajudaria. É o que o Emmanuel fala, quem persevera na preguiça só fica pensando bobagem, não deve pensar muita coisa, ou quase só fica pensando bobagem, não é o tempo todo também. Mas veja o que diz Leon Denis, no livro Depois da Morte. Quando o homem está ocupado em sua tarefa útil, sabendo da definição do Livro dos Espíritos, que já estava escrito, ele não fala trabalho, ele fala tarefa útil, as paixões aquietam-se. A ociosidade instiga-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. O trabalho é também um grande consolador e um preservativo salutar contra nossas aflições, contra nossas tristezas. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Que lindo que Leon Denis escreveu. Se você é um homem inteligente, Sr. Einstein, fecunde a sua inteligência. Como? Com o trabalho. Se Thomas Alva Edison é um gênio da humanidade, fecunde a sua genialidade, a sua inteligência. Como? Com dedicação, com trabalho. Então Leon Denis, muito antes desses gênios aparecerem, já havia percebido o quanto é importante nós trabalharmos, dedicarmos a uma causa importante e nobre. Todo o reino, os 3 reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o hominal e o espiritual, trabalham o tempo todo pela integração e harmonia de um reino com o outro. O reino mineral, se você for ver bem, por exemplo, a terra, as rochas, os vulcões, como eles equilibram as coisas. O vulcão é como uma espinha da terra, onde erupciona todo aquele calor que, se não fosse por essa válvula de escape, racharia o planeta. Tanto que nós temos calor. A terra, imagine que seja como uma laranja. A casca dela, a casca que a gente descasca para chupar, não aquela parte branca, a casca amarelinha, são as placas tectônicas. Todo o SEAC, os prédios, estão em cima dessas placas. Então, tudo isso que está ali é só a casquinha. Toda a parte ali onde tem as garrafinhas da laranja seria uma coisa aquecida e quente. E que se não fosse essas erupções com o vulcão, que destroem às vezes tantos lugares, tantas vidas, como lá Pompeia, a gente vê quanta coisa está em equilíbrio. O sistema mineral fazendo para que o vegetal possa equilibrar, para que possa equilibrar o aminal. O vegetal, por exemplo, fazendo fotossíntese para liberar o oxigênio para a gente poder respirar. Tudo é trabalho. Por quê? Porque é uma atividade útil. Se não fosse trabalho, o reino mineral não trabalharia, o reino vegetal não trabalharia. Olha como limita uma definição errada, como diz Sócrates, limita a compreensão. Ao passo que, entendendo isso, engrandece, não nos apequena, nos engrandece o entendimento. Toda atividade, toda ocupação útil é trabalho.
Desse modo a gente possa entender, puxa, que interessante, qual é o meu lugar, será? Em que posso trabalhar, em que posso fazer o meu papel? Aqui começa a ficar mais específica a palestra, quero dizer para vocês. E nunca se esqueçam, quanto mais elevado vai se ficando, mais digno, mais específico, digno não, mas mais específico vai ficando o trabalho, mais dedicado. Paulo, um homem que trabalhou muito para a divulgação do Evangelho de Jesus, tem uma frase muito bacana numa carta aos Telasonicenses, né? Capítulo 4, versículo 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui é o corpo humano. Emmanuel depois tem um texto que ele desenvolve no Pão Nosso, ou no Vinha de Luz, que ele fala sobre esse vaso sagrado. Ao nascermos como uma flor de Deus, nós vamos receber um vaso. O vaso vai proteger e levar essa flor por algum tempo. Mas esse vaso precisa ser bem tratado. Então, saúde, respeito, hora de sono correta, não usar droga, não ser desregrado, fará com que essa flor de Deus seja bem protegida pelo vaso sagrado. Agora, esse trabalho tem que ter um propósito. Todo esse cuidado é para quê? É para que você possa permanecer na terra um tempo bom, um tempo correto. Porque se você também permanecer um tempo bom e correto, mas não fez nada que sirva, pouco serviu esse vaso. Aliás, você usou esse para fazer coisas erradas e ruins para você mesmo. Veja que interessante. Se você pegar um carro, encher o tanque dele, conservar bem o pneu e for bem em linha reta, você vai bem longe. Mas se você fica dando volta em círculo com esse tanque, ele esgota e você não saiu do lugar. Essa ideia é muito importante que tenhamos, que usar o tempo que nos foi determinado seja muito bom para a gente fazer o que pudermos de melhor e útil para nós e para as pessoas, trabalhando, servindo. E o vaso sagrado serve para isso. Você conserve, mas tem uma outra contrapartida, para fazer coisa boa, para ter tempo de usar em coisa boa. Tem uma passagem que eu gosto muito, do Frodo e o Gandalf. Eles estão nas Minas de Moria. E o Frodo percebe uma presença de alguma coisa atrás, e era o Sméagol, o Gollum. Quem não assistiu, dá uma boiadinha, mas quem assistiu, entende, a mensagem vai dar para todo mundo captar. O Gandalf estava pensando em qual caminho nas Minas de Moria seguir, até que ele vê o Frodo olhando para lá e para cá, vê atrás, lá embaixo, o Sméagol. E ele fala, Gandalf, tem alguma coisa lá atrás. E ele diz assim, é o Sméagol, Frodo, sem olhar para trás. O Gandalf já sabia, já tinha percebido. Ele fala, nossa, então ele nos encontrou, ele está nos seguindo. Ele fala assim, ele está nos seguindo há 3 dias, Frodo. 3 dias que eu estou percebendo já a presença dele, e você está agora notando. Aí ele faz um comentário que Gandalf chama a atenção, ele diz assim, pobre tio Bilbo, que não matou o Sméagol quando teve oportunidade. Aí ele fala assim, matar o Sméagol, Frodo? Você não considera que tem pessoas vivas e que são más? E que não estão sendo úteis em nada aqui, mas que estão vivas? E você não concorda, Frodo, que tem pessoas boas que já morreram? Ele responde, ele fala assim, você é capaz de mudar isso, Frodo? O Frodo também não responde, ele fala assim, então não seja tão precipitado em julgar a vida e as pessoas, porque para o bem ou para o mal, o Sméagol ainda tem um trabalho em toda a história, uma participação. Faça o melhor que você puder com o tempo que lhe foi determinado. Olha que mensagem. Muitos que vivem merecem morrer, e alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Não critica o outro, não. Se ele está trabalhando para utilidade ou para inutilidade, o problema é dele, ele vai responder. O que você está fazendo? Você não concorda que gente boa já morreu e gente mata viva? Concordo. A gente pode mudar isso? Não. Então não sejamos precipitados em julgar ninguém, mas faz o melhor que você puder com o tempo que lhe foi determinado. É estranho perguntar, mas quem será desse salão que vai morrer primeiro?
Qual de nós será que vai desencarnar? Ninguém sabe, graças a Deus. Então vamos fazer o que for melhor para o tempo que nos foi determinado. E o dia que nós desencarnarmos, eu falo, poxa, eu fiz tudo o que deu para fazer. Porque o Chico falou, a pior coisa para um espírito desencarnado, um recém-desencarnado, é a consciência do tempo perdido. É como se fosse, desencarnou. Desencarnei, desencarnou. E eu devia, mas não fez. Mas agora não dá. Agora você vai esperar até voltar. Vixe, mas não se preocupa, tem muitas chances ainda. Aliás, infinitas são as chances reencarnatórias, mas perdeu uma oportunidade valiosa de estar encarnado. Então, aproveitemos nós encarnados. Apesar que os desencarnados do salão que nos ouvem, que são grande maioria, podem também trabalhar no mundo espiritual. Porque quando você nasce, um choque da reencarnação nos acomete. E vem a infância, a juventude, a fase adulta, a necessidade de trabalhar, de casar, de ter filho, de educar. Aí começa a chegar a hora de aposentar, aposenta, cadeira de balanço, sossego. É hora de desencarnar, amigo. Desencarna, vai para o mundo espiritual, um novo choque. Vai para o mundo espiritual, o umbral, que é o nosso, que nos espera, e sofrimento um pouquinho, é hora de reequilibrar. Colônia, está trabalhando, é hora de reencarnar, amigo. E mais um choque, e de choque em choque o espírito acaba chocado no sentido biológico da palavra, não elétrico, mas em movimento para o bem. E isso é muito grandioso e muito importante, entender que estar encarnado é uma demonstração de que precisamos estar aprendendo e dispostos a trabalhar sempre mais. Há um ensinamento de Jesus que é grandioso e que menciona sobre o trabalho, e que eu quero comentar com vocês. Um homem, isso está em Mateus no capítulo 25, versículo 14. Deixa eu ver só se essa parte aqui. Tá. Um homem, tendo que viajar, reuniu seus servos, veja, servo, patrão, relação de trabalhador, e lhe confiou os seus bens. A cada um deu 5 talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Prestem bem atenção como Jesus, quando ele contava uma parábola, ele dizia uma comparação. Parábole vem do grego, que é comparar, do mesmo modo que machal, que é do hebraico, que é comparar também. Então, se eu disser para vocês, eu vou contar uma parábola para vocês, seria a mesma coisa que eu disser. Eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem. E Jesus compara alguma coisa com outra. Uma coisa é isso. Um chefe, um senhor, deixa os seus bens com alguns funcionários, alguns servos. Para um dá 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Talento aqui era uma moeda, viu pessoal? Uma moeda de valor alto na lei. Tinha o denário também que era de valor baixo, mas ele deixa o talento. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, vamos lá, parábola, vocês desencarnaram. Quando vocês nasceram, vocês receberam uma condição social, receberam uma família, receberam um pouco de dinheiro, receberam um certo talento. Esse talento aqui não é o talento de habilidade manual, de dom, mas é uma condição que dava condições para vocês fazerem um certo trabalho. Alguns receberam mais, realmente. Outros mais ou menos e outros pouquinho. Mas Deus sabe o que Ele deu para cada um de nós. E Ele voltou agora, depois de muito tempo, Ele fala: o que recebeu 5 talentos, não, muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhes, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, te confiarei muito. Entra na alegria com o teu senhor. Veja que Jesus faz uma referência de entra em algum lugar, entra. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, igualzinho, muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Entra na alegria com o teu Senhor.
Veio por fim o que só recebeu 1 talento. Disse-lhe: Senhor, sei que és um homem duro, que colhe onde não semeaste. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Quem que colhe onde não semeia? Só pode ser Deus. E que recolhes onde não espalhaste. Então, já que o Senhor tem tudo, não precisava do meu, né? Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui o que lhe pertence. E devolveu. Quando um amigo, o padre Enedir, a quem eu ouvia, contava, eu achava injusto maltratar esse camarada. Ele foi até honesto. Toma o que é teu, não fiz nada, mas também não roubei, está aí. Olha o que disse Jesus, que ele falou. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso. Tirai-lhe-ei este talento e dar-ei a quem tem 10. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo na treva exterior, fora de algum lugar. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam que parece assim. Quando nós estamos produzindo, trabalhando, e me parece, eu não sei se isso é só empírico, eu que percebi, que aquelas pessoas que querem trabalhar, que se dedicam, parece que elas vivem mais. São pessoas que duram mais tempo. Numa doença, aquele que tem fé, aquele que luta, que persevera, parece que ele tem vida mais longa. Parece que noto isso, não sei se tem a ver. Mas, o que nós podemos entender dessa parábola? Deus deu a cada um de nós um número de talentos, que pode significar toda a nossa vida. Algum nasceu, o pai já morreu. Ele entendia que ele vai nascer sem o pai. E Deus não vai cobrar. Ele vai cobrar o que a cada um corresponde. Se você ganhou um talento, devolve mais um. Agora, se você tem muito mais possibilidade, devolve mais. Quem é médium, precisa exercer a mediunidade. Quem não é, não é. Quem gosta de falar, que faça boas palestras. Quem não gosta, que depasse, mas tem uma gratidão, um amor muito grande. Mas precisa devolver os talentos para Deus. E devolver os talentos para Deus é devolver para nós mesmos, um para o outro. É ajudar a humanidade a melhorar com o teu carinho, com a tua boa vontade. Porque Jesus perguntou aqui, segundo a capacidade de cada um. E se ele não deu para mim em condições que deu para o Chico Xavier, é porque eu não tenho capacidade de fazer igual o Chico. Se eu tivesse a mediunidade do Chico, não aconteceria nada. Porque eu não trabalharia igual o Chico trabalhou. O Chico é o símbolo do trabalho. E nós, o símbolo daqueles que estão aprendendo a trabalhar. Veja o que Jesus falou. Se vós, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis preocupados com as coisas grandes? Nem o pequenininho nós não conseguimos fazer, por que estou tão preocupado? E isso tem muito sentido no que o Emmanuel vem nos explicar. Nós queremos tarefas de destaque, nós não queremos tarefas anônimas. Veja o que Emmanuel diz. No Caminho, Verdade e Vida, num capítulo 4 que chama Trabalho. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Todos os recantos. Brasil, China, Estados Unidos, África, Alemanha, todos os recantos. Raras amam o trabalho que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. As que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferem a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o da compreensão da oportunidade recebida. Quando se sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Aí ele faz uma interrogação. Então, quando você estiver cansado, indignado, um trabalho não reconhecido, lembra de Jesus. Lembra que você começou o trabalho ontem. Você deve estar em algumas encarnações aí. E desde quando que Jesus está trabalhando por nós? E eu tenho que contar uma história para vocês, certinho no tempo, era para estar 20 para as coisas mesmo, para dar certo. E eu vou contar uma história linda de Jesus e seu trabalho, só vai perder por uma história do Chico que é digna de trabalho também. Quando Jesus fala que está trabalhando para a gente, pessoal, é porque ele está trabalhando desde a construção do planeta. O planeta Terra não foi um planeta que deu certo porque deu certo. Não, ele foi preparado. A matéria-prima está aí, é de Deus, mas o trabalho, o cultivo, foi de Jesus e seus prepostos. Ele está trabalhando por nós desde que nosso berçário estava sendo construído. E chegou um ponto
que Simão Pedro estava velho já. Depois de Jesus ter passado pela terra, ter feito tudo o que fez, já tinha desencarnado. Simão Pedro velhinho no cemitério ensinando as palavras de Jesus com outros cristãos convertidos, até que ele foi capturado. Ele foi capturado para ser crucificado e morto. E as pessoas se indignaram, nossa, um pobre velho, mas deixa quieto também. Mas não, as leis eram poderosas e ele então vai para ser crucificado e é crucificado também como Jesus, só que de ponta cabeça. Simão Pedro foi crucificado invertido e estava lá naquela situação dolorida, lamentosa e não desencarnava, não morria. Estava passando o tempo, sei lá se os soldados tinham que ir embora ou queriam ir embora, ou se era misericórdia dos soldados, mas o Senhor não morre, meu. E agora está nessa aí, essa luta e essa dificuldade, até que um pretoriano, Praetorium Anicetum, vendo aquela situação, passa a mão numa pedra meio redonda, um paralelepípedo, numa mira maravilhosa, lança a pedra na cabeça de Simão Pedro. Simão Pedro sente aquilo bater, abre um talho, o sangue começa a vazar, ele começa a ficar entorpecido, vê-se fora do corpo e vê uma luz sublime, uma sensação de grandeza, de amor vindo a envolvê-lo, vê uma luz forte, fecha os olhos, era Jesus. Toma Simão Pedro com ele e vai embora para um lugar que só certos têm merecimento. E Simão Pedro fica descansando um tempo. Quando chega a hora e Simão Pedro começa a recobrar a consciência, começa a acordar como de uma anestesia profunda, começa a olhar, vê Jesus ali aguardando, olhando para ele. Ele fala, mestre, ele fala, Simão, você tem todo o direito de descansar o quanto você quiser. Você trabalhou muito, trabalhou duro no Evangelho, então você repouse, pode conhecer o espaço, faz o que você quiser. Mas eu, Simão, o teu mestre, não vou descansar um segundo enquanto eu estiver na terra um coração aflito. Eu vou ao trabalho. E Simão Pedro fala, então eu também vou com o Senhor. Então vamos, Simão. E eles vão juntos para trabalhar. E Simão volta, ajuda Praetorium Anicetum, esse próprio homem que estava no túmulo dele com um filhinho no colo pedindo ajuda para a cura. Simão ajuda o menino. Então Jesus está trabalhando por nós desde sempre. Não nos dá o direito de ficar fazendo corpo mole para ajudar um menino que não sabe matemática, quando nós temos um mestre aqui que podia dar uma dica para o filho da empregada só para ir bem nessa prova. Ele tem todo o direito de negar porque tem o livre-arbítrio, tem a lei de liberdade. Mas uma lei não se choca com a outra. A liberdade não lhe dava esse direito porque fere a lei do trabalho, a lei de amor. Então, cada um de vocês que tem um talento, que tem um dom, saiba vocês, Deus sabe o quanto vocês são capazes. E Ele vai cobrar só pelo talento que lhe foi conferido. 1, 2, 5, 10, 20, 1 milhão. Mas Ele espera que você retribua à altura. E nós temos oportunidade. Uma vez, o Chico Xavier estava adoentado em casa. Suponhamos uma gripe. Mas quando eu digo gripe, eu não disse resfriado. Resfriado é aquele resfriado que eu já vim algumas vezes fazer palestra, nariz um pouquinho escorrendo, garganta um pouquinho ruim, mas corpo até que vai. Gripe é aquilo que os médicos definem, não deu para levantar, não deu para trabalhar, você está acamado, dor, você mal consegue apertar a mão, o fundo do olho dói, você olha para o canto, ele dói, nossa, o corpo está uma draga. E o Chico Dias estava bem acamado, bem adoentado, e já se via a postura do rapaz de trabalho. Então ele estava lá. E essa história é o símbolo do trabalho, porque é uma relação entre o ex-patrão do Chico e ele. Até que bate na casa do Chico, bate a porta um menino. Entra e fala, oi, seu Chico, oi, fulano. Não menciona o nome do rapaz. Eu vim só avisar que o seu Juca desencarnou, morreu. Nossa, tudo bem. Eu vou à casa dele fazer a visita à família. Diga que eu mais tarde vou lá. Não, seu Chico, não está tendo velório. Não está tendo velório por quê? A família não vai poder enterrá-lo, vai enterrar como indigente. Ele não tem dinheiro. Diz que o Chico sentiu uma mágoa profunda daquele homem que sempre ajudava o Chico como patrão, porque a relação patrão e funcionário é sempre muito boa, né? Nós gostamos muito dos chefes, dos patrões, dos funcionários. É assim que era com o Chico também, igual a nós. E ele então fala, filho, vá à casa deles,
Peça que não tomem nenhuma providência. Eu vou ver se eu posso tomar uma medida, alguma providência. Abre a gaveta. Ele foi pegar um dinheiro. Não foi porque o Chico não tinha dinheiro. Ele pega uma roupa, porque ele estava com uma roupa de casa, de ficar de cama. Coloca uma roupinha e sai para a rua. Para fazer o quê? Para pedir dinheiro de porta em porta. Por favor, eu vim pedir uma contribuição para comprar um caixão de defunto para um amigo, seu Juca, que faleceu. Ele era um homem bom, durante tantos anos da minha vida foi o salário que ele me pagou, que alimentou meus irmãos e minha família. Bravura. E começa a pedir, ganha lá uma cidade de Pedro Leopoldo, pobre pra caramba. Começa a receber, e o tempo que não para nunca, começa a passar e não vai dar tempo. Não vai dar para ganhar o suficiente para você comprar. Então ele vivia naquela situação e ele começa a ficar angustiado, fala, eu vou ter que desistir e vou para casa da família, e vai para casa do seu Juca. No caminho ele encontra um cego. Olha como as circunstâncias da vida vai acontecendo. Um cego que gostava muito do Chico. E ele falou, meu nego. O Chico chamava o cego de meu nego. E ele falou, oi Chico, tudo bem? Meu nego, eu não tô bem não, eu tô indo na casa. O que foi, Chico, tá chorando? O Chico tava chorando. Ele fala, meu nego, o Chico tá triste sim, eu não valho pra nada mesmo, não pude nem ajudar um amigo que me ajudou muitos anos, com o salário que me pagava, com todas as coisas de comida que me dava. Eu não vou poder nem comprar um caixão pra ele faleceu, desencarnou ou morreu, e eu não tenho dinheiro pra comprar, tentei pegar e não vou conseguir. E o cego fala assim, poxa Chico, não conheço esse tal de seu Juca, não sei quem é, mas você, Chico, eu conheço muito bem e você é um homem muito bom, e se você está precisando muito dessa ajuda, não custa nada eu retribuir a você tudo que você fez por mim, pode ficar com o dinheiro que eu arrecadei. Deu ao Chico, ele aceita, meu nego, eu vou aceitar, mas eu vou te retribuir. Já tinha dado muito mais do que aquilo lá para esse rapaz, mas aceitou, somou, dava, foi, comprou o caixão e encaminha para casa para o serviço fazer. Quando ele chega lá, as pessoas com que ele tinha falado nas casas já estavam lá, fazendo café, dando solidariedade à família, à esposa, preparando um velório para o seu Juca. Olha a força do trabalho de um homem dedicado que poderia muito bem ter falado, tô doente, não dá para fazer nada hoje. Ele vai lá e fica até o finzinho, enterra o seu Juca e volta para casa. Não se esqueçam que estava adoentado, gripado, ruinzinho de corpo. Que bonita a história, acabou. Não, para mim fica bonita agora. Porque quando ele chega em casa, tinha uma pessoa esperando o Chico, que só o Chico via, o Emmanuel, com uma cara bem fechada. Fala, Chico, eu nunca fui partidário de esmolar. Esmolar, eu fui procurar no dicionário. Procurar pedir esmola. Pedir esmola. Esmolar é pedir esmola. E Emmanuel falou esmolar. Eu nunca fui partidário de esmolar. E você pediu esmola para várias casas, para várias pessoas. Mas, Chico, mediante o propósito que você tinha, a indisposição do seu corpo e a bravura do seu trabalho por causa de um amigo, eu sou obrigado a te parabenizar, filho. Vai para o seu quarto descansar um pouco. Amanhã nós temos muito trabalho pela frente. E possivelmente amanhã eles psicografaram Paulo e Estevão, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Missionários da Luz, ou qualquer um dos 490 e pouco livros. Na vida, numa média de escrever 7,5 livros por ano, numa dedicação extrema ao trabalho. Essa é a história de um homem que me mostra que às vezes a morte de alguém me envergonha a dizer, puxa, eu não acredito que eu vou ter que ir lá hoje. Cara, não acredito, o cara morreu, pô. Põe uma roupa bonita aí, pega o dinheiro que você tem na carteira, vai lá, vai. Porque quem de nós se dedicaria assim a uma causa de um trabalho por uma outra pessoa, fazendo um trabalho útil, não remunerado, porque o dinheiro não era para ele. Mas, pessoal, eu vou dizer uma poesia linda sobre o trabalho, encerro mencionando qual é o limite disso. A poesia de Maria Dolores, por Chico Xavier. E ela diz isso, que antes de nós nascermos, pedimos muitas coisas a Jesus. Pedimos a Ele que desse a oportunidade de trabalharmos, de valorizarmos o trabalho, e com isso sair daqui e voltar ao mundo espiritual melhores, mais encorajados,
mas enobrecidos pela dedicação ao próximo, pelo cuidado que tivemos de usar o tempo que nos foi concedido para fazer o melhor possível para nós. Dizemos assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixe-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulos dos céus, guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e eu estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No desejo de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres, uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajude-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores, por Chico Xavier. Trabalhar é encontrar as marcas de Jesus, os calos da paz, seja numa enxada, seja num calo de escrever, seja no giz da lousa, seja plantando, colhendo, educando, mas sendo útil de algum modo. E saibam, até quando eu posso trabalhar? Qual é o limite? Kardec não deixou a gente sem resposta. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? O limite do trabalho é o limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa o homem inteiramente livre. Vocês que sabem até quando. Um corpo doente para o Chico não foi suficiente para abatê-lo, e sim levantá-lo e fazer o que ele achava que fosse certo. E mesmo o Emmanuel não concordando, aplaudi-lo pela atitude de bravura. Mas vocês têm todo o direito de achar que estão cansados e não fazer nada. Mas saiba que Deus nos dá a vida. A felicidade fica por nossa conta, mas ela começa com o trabalho. Que Jesus os abençoe. Fiquem com Deus.